Olá, graça e paz, shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração, que você possa estar de coração aberto para assistir esse vídeo com essa mensagem maravilhosa de hoje, que fala sobre Jesus, quando ele acalma a tempestade na vida dos discípulos, e é o mesmo Jesus que está disposto a acalmar as tempestades das nossas vidas, quando nós nos encontramos diante dos nossos problemas, diante de situações que vêm nos abalar e deixar, às vezes, com medo, né? O que acontece aqui nessa mensagem de hoje é o medo diante de situações, de ondas, de tempestades da nossa vida. Porque a vida, ela nos apresenta muitas vezes momentos de tempestade e que nós precisamos ter coragem, ter sabedoria, e para enfrentar os nossos medos, nós precisamos do mestre no nosso barco. Então hoje eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, que isso vai contribuir muito para outras pessoas poderem serem ajudadas e às vezes até, quem sabe, orientadas para que elas consigam também resolver e enfrentar os seus medos de frente. E mesmo que elas não consigam enfrentar as suas tempestades, elas vão ter coragem para pedir ajuda, porque aqui nós vemos, diante dessa situação de Mateus, do Evangelho de Mateus 14, do 26 até o 30, narra uma história, né, fatos que aconteceram com os discípulos de Jesus, pessoas humanas igualmente nós. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 26 até o 30, conta a história. Mas antes ainda, lá no início, no versículo 22, Jesus ordena a seus discípulos que entrem no barco e atravessem para o outro lado, onde enquanto Jesus se despedia da multidão. E depois ele foi fazer a sua oração e logo depois veio uma tempestade, as ondas começaram a se levantar e a se movimentar e foi um caos na vida dos discípulos naquele momento. E aí Jesus, quando eles perceberam que Jesus estava caminhando sobre as ondas do mar, quando eles viram Jesus no meio da tempestade, até porque eles estavam meio que traumatizados, porque já tinha acontecido de uma vez eles passarem por uma tempestade. A diferença é que da outra vez Jesus estava no barco, Jesus estava dentro do barco. Então a gente percebe aqui que Jesus mandou por quê? Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado enquanto Jesus despedia da multidão, porque Jesus sabia que eles já tinham conhecimento, já sabiam que aquele mar, naquela situação, eles já tinham passado por uma situação complicada ali de tempestade, mas a diferença, como eu já disse, Jesus estava dentro do barco deles. É o que acontece com a gente muitas das vezes. Muitas das vezes a gente passa por esses momentos e circunstâncias da vida que deixa traumas, né? Que deixa dor, que deixa marcas profundas, né? Então, às vezes é preciso que Jesus entre no nosso barco para nos dar esse empurrão. Jesus disse: entra no barco. Jesus ordenou: entra no barco e vai para o outro lado, enquanto que eu vou me despedir da multidão e vou depois fazer a minha vigília, a minha oração. Enquanto tudo isso acontecia, os discípulos, estavam no barco e viram as ondas, a tempestade se levantar. E quando eles perceberam, Jesus vinha caminhando sobre as águas. E Pedro logo ficou apavorado, né? Os discípulos ficaram apavorados porque eles viram Jesus andando sobre o mar e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E gritaram com medo do fantasma. Quantas vezes nós criamos esse fantasma na nossa mente e criamos
e ficamos com medo daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós criamos, nós geramos na nossa mente, medo de certas coisas, medo de certos problemas, de certas dificuldades, e nós já temos conhecimento, assim como os discípulos também já tinham passado, já tinham tido aquela experiência com o Senhor, viram que o Senhor salvou eles, mas ainda assim eles tiveram medo de não conseguir. E assim somos nós diante de situações e problemas que nós atravessamos na nossa vida. Nós acostumados já a caminhar e resolver os nossos problemas, nós temos dificuldade de ter coragem para enfrentar os nossos problemas. E no caso aqui, eles tiveram medo e disseram que Jesus era um fantasma porque ficaram impossibilitados de enxergar que aquele que vinha andando sobre as águas era Jesus. Quantas vezes nós ficamos impossibilitados por causa do medo? O medo nos paralisa. O medo deixa a gente paralisado diante de coisas que não são fantasmas, de coisas que não são tão difíceis de serem resolvidas. Mas muitas das vezes nós, pela falta da coragem e pelo medo excessivo, nos paralisamos diante de coisas que nós temos a capacidade e condições de solucionar. Então Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, muitas das vezes Jesus está dizendo isso para nós. Tende bom ânimo, não temas, sou eu. Você é acostumado a resolver isso, você já passou por essa situação outra vez, você tirou de letra, você foi bem. E nós não conseguimos entender isso. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Pedro, sempre mais ousado, mais atrevido, disse logo. Pedro também, naquele momento ali, ele ficou meio na dúvida: será que é o Senhor? Será que não é? Mas se for, Senhor, se for tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E aí sim eu vou acreditar que és tu que está falando. Porque até então para eles era um fantasma, né? E o Senhor disse: vem. E Pedro foi, né? Desceu do barco, andou sobre as águas e para ir até com o Senhor Jesus. Mas logo em seguida ele viu que o vento era muito forte, que as ondas eram muito grandes e ele teve medo. E quantas vezes nós não temos medo, né? E é por medo que nós deixamos de ter a vitória, é por medo que nós deixamos de alcançar, de conquistar as coisas que Deus tem colocado na nossa mão. É por medo. O medo vem tirando de nós as oportunidades de alcançarmos e conquistarmos, né? Mas quando ele viu o vento muito forte e as ondas, né, grande demais para diante dele, ele clamou logo dizendo: Senhor, salva-me. E eu quero deixar essa passagem para você hoje meditar, essa mensagem para você meditar. Se você vê que o medo vai lhe paralisar, faça como Pedro fez. Use esse exemplo: Senhor, salva-me, eu preciso de ti. Eu dependo de ti, eu quero a tua ajuda, vem me ajudar, Senhor. Porque mesmo assim, o Senhor, sabendo que eles tinham condições de vencer, o Senhor Jesus estendeu a mão e ajudou Pedro. E assim mesmo Ele está disposto a nos ajudar. Mesmo assim, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa mente. O Senhor Jesus sabia, até que dá para entender que... Por que Jesus mandou eles entrarem no barco? Jesus não amava os discípulos? Jesus nos ama. Por que Ele faz isso? Por que Ele permite que certas coisas que aconteçam na nossa vida? Por que Jesus permite? Porque Jesus é mestre, Ele sabe. Jesus não sabia que o mar ia se levantar, que ia acontecer uma tempestade? Por que Jesus mandou eles entrarem no barco e ir para longe? Porque Jesus está sempre dando oportunidade. O Senhor Jesus, Ele está sempre dando oportunidade para nós colocarmos a nossa fé, para nós estimularmos o nosso ânimo. Por isso que Ele diz: tem de bom ânimo. Mas Ele está sempre disposto a dizer: sou eu estou aqui. Tem ânimo, tem fé, acredita, confia. O Senhor está sempre dizendo isso.
Mas nós que somos humanos, nós com a nossa mente humana, nós não conseguimos imaginar o tamanho do poder de Deus, mensurar a graça de Deus sobre os seus filhos, né? Então, para entrar no barco, Jesus mandou. Mas Jesus não solta as pessoas assim, manda e vai. Jesus, ele dá a condição de você. Primeiro, ele te dá a oportunidade para você fazer. E aí, se você não consegue, você pede ajuda, porque ele está disposto a te ajudar. Quero deixar essa passagem para você meditar e você exercitar a sua fé cada vez mais. Você buscar o entendimento e buscar o apoio, buscar a ajuda de Deus, buscar entrar no barco com o Senhor e buscar entender que o Senhor está contigo, que você carrega essa luz dentro de você. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é bom para você se precaver, para você se prevenir de algumas coisas na sua vida. Mas não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de caminhar com o Senhor. Não tenha medo de dar um passo. Não tenha medo de sair do barco. E se você sair desse barco e a tempestade e as ondas e você afundar em cima das águas, peça ajuda para o Senhor. Tenha fé que tudo vai dar certo na sua vida. Deus quer tirar você desse cenário de medo, de pavor. Deus quer tirar você desse cenário e colocar numa nova história, escrever uma nova história, um novo tempo para você. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai conseguir, que você é forte, que você deve não olhar para as ondas, não olhar para o vento, porque o vento contrário, ele vai sempre existir, porque Jesus é que nem um professor, Jesus é mestre, ele sabe. Quando a gente está numa sala de aula, o professor dá a prova, ele sabe a resposta, o professor, mas o aluno não sabe. Muitas das vezes o aluno não sabe a resposta, mas ele, para ser aprovado, ele precisa exercitar o seu conhecimento. Assim somos nós. O Senhor Jesus, ele é mestre, ele sabe que nós somos capazes. Nós precisamos exercitar a nossa fé e colocar em prática o nosso conhecimento da fé que nós temos no Senhor. E Ele espera isso de nós. É isso que eu te desejo em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra encontre você de coração aberto para entender e para discernir que Jesus está no seu barco, está na sua vida e você não está sozinho. Você precisa dele. Você precisa do Mestre, você precisa conhecer esse Mestre maravilhoso, esse Jesus que abençoa, esse Jesus que salva, esse Jesus que cuida, esse Jesus que dá a mão e que chama e que diz, vem, vem. Esse Jesus que diz, tem de bom ânimo. Eu não sou um fantasma, eu não sou uma utopia, eu sou Cristo o verdadeiro, eu sou o Salvador. Jesus já havia salvo os discípulos de uma tempestade. Uma outra vez, Jesus estava dentro do barco, salvou os discípulos e agora Jesus está andando sobre as águas. Jesus já havia acalmado uma tempestade lá atrás, lá na vida de Pedro, dos discípulos. Jesus mais uma vez acalma uma tempestade na vida dos discípulos. Chame Jesus. Quantas vezes você precisar, quantas vezes você estiver diante de tempestades, diante de situações, diante de momentos que você não tem mais controle, diante de situações que só o Senhor pode te ajudar. Eu abençoo você, eu declaro que essa palavra vai te encontrar de coração aberto e que essa palavra vai te ajudar muito, em nome de Jesus. Onde você estiver, onde você se encontrar, eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai mudar a tua história, que essa palavra vai de encontro, toda a tua necessidade e todas as tempestades da tua vida será acalmada através da palavra do Senhor Jesus, porque a palavra é dele, porque essa palavra e essa ministração chegue no teu coração e chegue como um renovo na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro isso, em nome de Jesus. Quero que você diga nos comentários, amém.